Opa, eu sou o Kaito e você tá no Curiosidade Nerd. E no vídeo de hoje é sobre Tokyo Ghoul. Rapaziada, hoje eu tô fazendo um desafio. Eu quero ver se a gente consegue atingir os 2K até o final do ano. Então já se inscreve aí, não esqueça de deixar seu like e também mandar o canal pro amigo pra poder ajudar. Então basicamente, antes de explicar o que são as Kakujas, vamos entender melhor o que são as Kagunis. Basicamente as Kagunis são órgãos especializados que os Ghouls possuem. Ela tem uma funcionalidade como se fosse uma extensão do próprio corpo. E é uma das principais características que diferenciam os humanos dos Ghouls dentro da obra. Basicamente são órgãos que saem para fora do corpo que tem alguma espécie de arma fisiológica. E basicamente dentro de Tokyo Ghoul, cada Ghoul tem uma Kaguni diferente da outra. Mesmo que seja da mesma família, aquela Kaguni vai se diferenciar em algum aspecto. Um exemplo é a própria Touka, já que basicamente ela e o irmão possuem a mesma Kaguni, só que tem uma diferença razoavelmente pequena nelas duas. O irmão possui as duas asas enquanto ela só possui uma delas. Literalmente funciona desse jeito, não significa que o tipo Kako vai ser somente aquele mesmo estilo de Kaguni e nem mesmo tipo Koukaku, Rinkaku ou Binkaku. Basicamente essa separação só serve para listar, principalmente para os membros da CCG, como funciona cada inimigo que eles vão lidar. Caso eles caçem um Ghoul do tipo Kako, eles vão levar uma arma especializada do tipo Kako. Basicamente é isso, todo Ghoul vai ter uma Kaguni diferente um do outro, mas cada uma delas vai seguir algum dos 4 tipos. A Kako, por exemplo, é uma Kaguni extremamente rápida, de longo alcance, mas ela possui diversas desvantagens, como por exemplo uma pouca resistência e uma baixa durabilidade. A Koukaku, por exemplo, é extremamente resistente, só que a desvantagem dela é ser muito pesada e o alcance é muito baixo. A Binkaku é muito forte, mas também possui uma resistência muito baixa. E a Binkaku, ela não tem muitas desvantagens, mas também não possui muitas vantagens. Não é forte como as outras, mas não é fraca como elas. Beleza, expliquei quais são os tipos de Kagunis, mas como elas realmente funcionam. Basicamente as Kagunis são um tipo de defesa e ataque, e a aparência e as habilidades variam com cada tipo de Ghoul. E só lembrando que as Kagunis aparecem especificamente nas costas do Ghoul. Ela não vai aparecer, por exemplo, no ombro, no rosto ou em qualquer parte do corpo, a não ser que for as Kakujas. E agora finalmente vamos falar sobre as Kakujas. Basicamente existem diversos tipos de Kakujas e nenhuma delas vai seguir nem mesmo aquelas 4 tipos que já foi mostrado aqui, como o Kako, Binkaku, Rinkaku e Koukaku. Elas podem ter essas características, mas elas vão funcionar de muitas formas diferentes. Até onde eu me lembro, a primeira Kakuja demonstrado dentro da obra de Tokyo Ghoul foi a Kaguni do Jason. Não é esse Jason aqui que você tá vendo, é esse Jason aqui. O Jason possui uma Kaguni do tipo Binkaku, que é basicamente essas ramificações aqui que sinceramente são muito fortes dentro da obra. Não tem um alcance tão grande como a do Kaneki, por exemplo, mas são absurdamente poderosas. E a Kakuja dele também é muito forte. Agora uma explicação breve sobre o Jason. Basicamente ele era um membro do 13º distrito que acabou sendo sequestrado por um membro da CCG e que acabou fazendo diversas torturas nele, só que ele acabou viciando nessas torturas e resolveu torturar outras pessoas. Só que humanos são extremamente fracos, então ele começou a torturar Ghouls. E meio quando ele chegava no seu ápice, assim, de certa forma, ele simplesmente comia esses Ghouls. Basicamente esse cara foi um dos primeiros canibais apresentados dentro da obra de Tokyo Ghoul que conseguiu desenvolver uma Kakuja. Aí meu caro Pimpolho, você então me diz: nossa, mas os Ghouls dentro de Tokyo Ghoul são canibais, então eles sempre estão comendo humanos? Não, os Ghouls não são humanos. Na verdade realmente eram, mas isso é para outro vídeo. Mas eu ainda acho que você não sabe como consegue uma Kakuja dentro do mundo de Tokyo Ghoul. Basicamente é isso. Você come outro Ghoul sendo um Ghoul que você vai aumentando sua célula RC, que acabam se transformando em uma Kakuja. Mas sendo direto ao ponto, não significa que todos os Ghouls que possuem uma Kakuja se alimentaram de outros Ghouls. Por exemplo, a Eto, ela não consumiu outros Ghouls possivelmente para obter uma Kakuja. Isso veio da própria linhagem genética dela. Mas também pode existir outra forma, mas ela não foi explicada. Então com isso eu tô teorizando. Basicamente vamos colocar assim, um Ghoul vale 10 pontos, enquanto um humano vale 5. Logo, para um Ghoul, se ele se alimentar de outro Ghoul, vai ser bem mais vantajoso para conseguir uma Kakuja, já que ele tá ganhando muito mais pontos do que se alimentar de um humano. Mas claro, se um Ghoul possivelmente tiver muita vontade, querer realmente ter uma Kakuja, então ele pode farmar muitos humanos. Então bora começar com as vantagens e as desvantagens de ter uma Kakuja. Basicamente a principal desvantagem é pessoal para os humanos e para os Ghouls. Pro lado dos humanos, você vai ser uma ameaça muito grande e vai ser colocado em basicamente observação, então eles vão fazer de tudo para te eliminar e conseguir sua Kakuja para transformar em arma para caçar outros Ghouls. E pro lado dos Ghouls, possivelmente você vai ser mal visto, já que literalmente você tá comendo os parentes dos caras. Mas também eles possuem outra desvantagem, que literalmente eles não podem mais se controlar. Eles literalmente viram um animal que eles morrem ou eles matam. Eles literalmente não têm mais consciência de nada e nem pensam em absolutamente nada. Agora vamos pra vantagem. Ele fica numa forma foda. Literalmente toda Kaguni dentro dessa obra deixa o cara foda.
E outra vantagem, literalmente eles podem fazer qualquer outro tipo de Kaguni e ter as vantagens daquela outra Kaguni. Por exemplo, o cara é um Kaku, mas quer lutar como se fosse um Koukaku. Aquela Kaguni vai se adaptar para se parecer com uma Koukaku e agir de certa forma para ser uma Koukaku. Além disso, as Kakujas possuem outro formato. Literalmente, em alguns gols consegue utilizar uma Kakuja, pode-se dizer, completa. Como por exemplo a Eto, que ela literalmente vira essa coisa horrenda que tá aparecendo na tela. Mas ela literalmente é muito forte. Além da vantagem de literalmente você tá dentro de uma fucking armadura de carne, vulgo Kagunis, vulgo sei lá o que literalmente é muito forte e muito resistente. Além disso, vai ser muito difícil dos membros da CCG descobrirem quem é você, pois normalmente tem uma certa inspiração em alguma coisa, como por exemplo o Kaneki tem essa espécie de lacraia que surge nas costas dele por conta do Jason. Mas claro que a única que teve essa explicação de ser alguma coisa psicológica daquele gol é o Kaneki, já que aquela Kaguni de lacraia dele foi por conta do Jason. Já que, por exemplo, tem essa coisa grotesca, horrorosa aqui que não tem explicação nenhuma. Então é isso, alguns gols conseguem utilizar as Kagunis, mas não são todos. Os gols que conseguem utilizar a Kaguni acabam conseguindo uma Kakuja, mas também não são todos eles. Que pode vir, por exemplo, por conta do canibalismo ou por conta da genética herdada pelos pais deles, por exemplo. Então basicamente o vídeo é esse, então peço pra você se inscrever no canal e deixar seu like, e eu já vou fazer outro vídeo falando sobre cada uma das Kakujas.